turminha, sejam bem-vindos mais um dia de videoaula, né? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula de História e nós vamos falar hoje sobre a história do município. Eu estou trazendo aqui a mesma página de vocês, que começa na página 36, a explicação, tá certo? E eu vou fazendo aqui um resumo do que eu quero dizer sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, a história de um município, ela apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais. Essas histórias, os municípios são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Por quê? Porque cada um tem a sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Que é isso, tia Diana? Patrimônio, gente, são construções, são coisas que existem em um determinado lugar que representa a característica daquele lugar. Por exemplo, o que eu vou exemplificar aqui para vocês? Deixa eu só ver. Patrimônio. Bom, aqui, patrimônio histórico. As construções antigas ou praias ou montanhas, qualquer coisa que tenha naquela cidade que serve até de ponto turístico. Lembra que são os pontos turísticos? Exemplo, aqui em Fortaleza nós temos vários patrimônios históricos. Nós temos o Teatro José de Alencar, nós temos as praças, né? Praça do Ferreira, nós temos aqui no nosso bairro, nós temos a Casa José de Alencar, nós temos a Praia de Iracema, Avenida Beira-Mar. Tudo isso, gente, forma o patrimônio de um município. E isso é único. Exemplo, não existe outra Praia de Iracema em outro lugar. Só existe aqui. Não existe outro Teatro José de Alencar em outra cidade. Só existe no município de Fortaleza. Então, quando eu digo que cada um tem a sua própria história e cada um apresenta um patrimônio simbólico único, é porque é único e exclusivo daquele lugar. Esses patrimônios, eles podem ser aspectos naturais, no caso das montanhas e das praias, formações geológicas como, né, montanhas e serras, que mais? Espécies de animais típicas, outro patrimônio, tá, gente? Espécies de animais típicos daquele lugar. Por exemplo, lá no município, né, na cidade ou no estado do Amazonas, lá existem animais que só existem lá, não existe aqui no Ceará. Então, quando a gente fala de animais típicos, é animais típicos daquele lugar. Que mais? Bom, é isso. Deixa eu ver. É possível encontrar dados históricos importantes nesses lugares, como, por exemplo, fósseis e utensílios antigos, né? Coisas antigas. Exemplo, aqui no Ceará, mas lá na cidade de Maranguape, nós temos um local muito legal, que é o Museu da Cachaça. É a história do engenho, do dono da Ipioca, da fábrica Ipioca, que começou lá em Maranguape. Então lá, pessoal, tem um local, uma casa, onde tem os utensílios. Quando a gente fala em utensílios antigos, é isso. Tem ainda os barris, onde as pessoas produziam a cachaça. Tem as máquinas onde moía a cana. Então, quando a gente fala de utensílios antigos, são essas coisas que, né, foi usada em alguma construção antiga que só tem naquele município. Então, esses patrimônios, né, essas coisas antigas, que dá-se o nome de patrimônio, é que representa a história daquela cidade, por exemplo. Quando nós falamos de formações geológicas, nós estamos falando de serras e de montanhas. Exemplo, lá no Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, que é uma serra, né, um local, um morro que é muito conhecido e que só tem lá no Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala em patrimônio simbólico único, a gente está falando sobre isso.
Aqui na imagem que vocês estão vendo, na praia, aqui fica Arquipélago Fernando de Noronha. É uma praia que, né, lá em Fernando de Noronha. Então, essa formação aí dessas pedras só existe lá. Então, quando aparecer uma foto desse local, a gente logo vai associar essa foto a Fernando de Noronha. Por quê? Porque é típico de lá. Bom, há também, pessoal, os bens sociais construídos, né? Que são as casas, as igrejas, os museus, todas as construções antigas que carregam aí a história do município, né? Geralmente tem a data quando foi fundado. Por exemplo, aqui em Fortaleza, as construções antigas. Essa casa José de Alencar, a Igreja da Sé, as praças mais antigas, né, lá do centro da cidade. Enfim, nós vamos conhecer isso um pouquinho mais na frente. Eu estou só correlacionando o assunto patrimônio à história do município, mas nós vamos conhecer mesmo a fundo essa coisa de patrimônio mais na frente na nossa aula de história e também a nossa disciplina de história de Fortaleza, tá bom? Bom, pessoal, o conjunto desses patrimônios culturais, que são as coisas que são construídas pelo homem, e também tem coisas que é da natureza, e vocês vão entender, nós chamamos esse patrimônio cultural de material, que é o que você pode tocar, e de patrimônios imaterial, que é coisas intocáveis. Como assim, tia Diana? Os bens culturais, né? Os bens culturais, o patrimônio cultural, eles podem ser imóveis, tá? Imóveis, que são obras de arquitetura, obras de escultura, que mais? Pinturas, quadro de pinturas, núcleos urbanos, que são as cidades, núcleos urbanos, e sítios arqueológicos ou paisagísticos. Que é sítio paisagístico? Geralmente é um local muito bonito que foi construído, ou a natureza deixou lá e o ser humano cuidou e deixou bonito para ser um local de visitação. Exemplo, as florestas, né? Ou uma praça bem bonita, cheia de árvores, também é uma obra paisagística. Bom, e aqui nós temos, eu trouxe alguns exemplos. Aqui onde eu vou colocar a minha imagem, embaixo da minha imagem, é uma obra de arquitetura. O arquiteto que criou essa obra. Isso é o Museu do Amanhã, fica lá no Rio de Janeiro. Salvo engano, eu vi que um aluno nosso, acho que foi o Ian Caleb, já conheceu essa construção. Então aqui é uma obra de arquitetura. Aqui onde eu estou novamente, também uma obra de arquitetura lá dentro do Shopping Iguatemi. Aqui foi um profissional, arquiteto, que planejou essa obra e deixou lá. E isso é um bem, olha só, é um patrimônio cultural de bens imóveis. Bens imóveis. Bom, vamos lá. Aqui embaixo, embaixo, é uma escultura. Alguém esculpiu, fez à mão, fez um desenho, mas foi fazendo à mão essa obra, que é a Índia Iracema, lá na nossa belíssima Lagoa da Messejana, que é o nosso bairro. E aqui embaixo, né, aqui é um sítio arqueológico, aliás, deixa eu ver aqui, sítio arqueológico, que é, pessoal, um local onde encontramos pinturas antigas, né, coisas antigas deixadas pelos nossos antepassados. E aí nós chamamos essas pinturas de pinturas rupestres, que são as pinturas feitas pelos homens das cavernas. Nós também vamos conhecer um pouco mais disso na nossa aula de arte, na nossa aula de história, mais na frente. Bom, e aqui nós temos também exemplos de bens móveis, que são coleções arqueológicas. Já os sítios arqueológicos é o local e a coleção são aquelas coisas que nós retiramos desse local e nós colocamos nos museus, por exemplo, para a gente visitar. Também os museus, né, os acervos, que são os objetos deixados lá para a gente visitar, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Tudo isso são exemplos de bens
móveis de um município, que pode guardar histórias de município. Bom, tá aqui, ó, todos esses exemplos aqui, ó. Aqui, nessa imagem aqui, ó, aqui são peças de museus que a gente vai para visitar. Aqui são coleções arqueológicas, pedras, coisas que os historiadores conseguiram achar em um sítio arqueológico, estão recuperando para guardar, ser exposto em algum museu, para guardar a história daquele lugar. E aqui acima de mim tem aqui documentos, ou então uma bibliografia, a história de alguém, ou um livro que conta a história de um lugar, enfim, né? Bom, e é isso, galerinha. Deixa eu ver mais. Deixa eu só voltar aqui. Esse assunto, tá, gente? É um assunto bem legal, e aí vocês vão olhar aí. Aqui também fala sobre patrimônio cultural imaterial, que são as expressões artísticas que tem aqui, ó. Lembra que bem aqui, ó. Patrimônio cultural pode ser material ou imaterial. Quando é que ele é imaterial? Expressões artísticas, plásticas, musicais ou cênicas, celebrações, conhecimentos, ofícios e técnicas, como instrumentos e objetos de artefatos, por exemplo, alguém que constrói alguma coisa. Grupos e comunidades, em alguns casos, personalidades que são reconhecidos como grande parte desse patrimônio, como histórias de alguém que faz parte de uma história daquele município. O patrimônio cultural e imaterial é passado de geração em geração, tá, gente? E que conta, né, de geração em geração, que conta a história daquele município, certo? É a partir dessas histórias que o patrimônio se constitui. E em cada município é natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas para visitação, aqueles historiadores que têm curiosidade de descobrir, ou simplesmente como a gente turista, quando a gente viaja para um outro local, a gente tem curiosidade de conhecer os locais. Geralmente, quando a gente vai para uma outra cidade, né, tem sempre alguém contando essa história daquele município. Então é isso, gente. A história do município, ela se dá, olha só, né? Ó, aqui. Apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais. Toda a história do município é igual? Não. Cada um tem a sua história, porque cada um apresenta, né, os patrimônios únicos. Então, cada município tem a sua história. Fortaleza tem a sua história. O município onde eu moro, de onde eu sou, né, tem a história. O município de onde o papai e a mamãe por exemplo, se o seu pai e sua mãe não for de Fortaleza, eu sou de uma outra cidade, também é outra história, enfim, tá? Cada município tem a sua própria história. Bom, meus amigos, é isso, né? Encerramos aqui nossa aula. Queridos alunos, queria deixar essa mensagem para vocês. Vocês são inteligentes, vocês são especiais, vocês são autores, vocês são talentosos, vocês são criativos, vocês são importantes, vocês são escritores, vocês são amados, vocês são exploradores, vocês são brilhantes, vocês são amigos, vocês são estrelas. A razão de nós estarmos aqui. Então, a razão da professora Diana estar aqui todo dia gravando essas aulas é simplesmente vocês, meus amores. Tenham todos uma linda semana e até a nossa próxima aula.